Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 16 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. O Criador, desde o início, os fez homem e mulher. É inegável que o diabo tenha jogado, desde o início, contra a sexualidade humana toda a sua força bruta e violenta, com a finalidade de destruir essa obra-prima de Deus, primeiro reflexo do amor recíproco da Santíssima Trindade. O que saiu santo e puro das mãos de Deus se tornou baixa exploração recíproca. A condição para voltar àquele santo início da criação é redescobrir o amor puro e gratuito. Buscar a complementariedade no dom recíproco que vai bem além do casamento natural e é a base de qualquer vocação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a palavra nos leva a olhar para a nossa vida com voo de águia. A palavra nos obriga a nos levantar do chão escuro do nosso egoísmo e a fixar os olhos sobre o sol que dá sentido a tudo, que é o amor de Deus. O problema que os fariseus põem a Jesus toca a esfera do casamento, do relacionamento homem e mulher dentro da família. É impressionante se dar conta de como a dureza de coração, ou seja, o egoísmo e a prevaricação nesse campo, tenha chegado a criar como que uma lei paralela, que ia na contramão da vontade de Deus. Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração das pessoas. Esta foi a pergunta, e Jesus tinha somente duas escolhas: ou falar a verdade, como ele falou, e aparentemente ir contra Moisés, ou falar que estava certo o erro do povo. Se ia contra Moisés, podia ser apedrejado, e falar contra a verdade ele não queria e não podia. Conhecemos os fariseus e seus planos para matar Jesus, mas ele não se amedronta e aproveita dessa armadilha para dar um profundo ensinamento. Desde o começo, a lei da existência é o amor perene, que não volta atrás. O casamento é uma encarnação possível desse amor perene.
Portanto, não existe divórcio depois que Deus une no amor dois seres humanos, um homem e uma mulher, de forma tão forte que não são mais dois, mas um só. O homem não separe o que Deus uniu pelo amor inquebrantável. E nesse momento especial, Jesus aponta também para uma outra vocação, um outro modo de encarnar esse amor perene, perpétuo, total e inquebrantável. A consagração para o reino de Deus, ou seja, a renúncia voluntária ao casamento natural para casar com Deus, ser um com Deus, se entregar ao seu reino. Os pobres apóstolos não entendiam bem isso, mas na verdade era o que estavam vivendo. Tinham deixado tudo, casa, campos, filhos, pai, mãe, esposa, para seguir Jesus, para viver no seu reino. Eram homens e mulheres consagrados. Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Maria Madalena, Joana de Cusa e várias outras mulheres, uma comunidade de consagrados que ia além das leis humanas e carnais e vivia de forma totalmente entregue ao reino de Deus. Entregavam sua vida por Jesus, apaixonados por Ele. Eis os dois caminhos da vida. Jesus explica isso de uma forma muito chocante para nós, falando de eunucos para o reino do céu, de incapazes, entre aspas, para o casamento humano, mas muito capazes do casamento divino. Feliz de quem entende. O amor de Deus penetra tanto o coração de quem é chamado a casar com Ele, que qualquer outro amor humano se torna muito pequeno, quase insignificante. Mesmo a natureza humana, conhecendo a atração natural entre homem e mulher, isso nada tem a ver com a conquista que Deus faz de uma alma que lhe pertence, à qual se une de forma esponsal. Maria, por exemplo, era incapaz de um relacionamento carnal com José, porque a sua alma, e também aquela de José, estava tão unida a Deus que só era possível um amor de irmãos entre eles, porque o coração pertencia somente a Deus, totalmente a Deus. Na raiz do casamento humano e do casamento divino existe o amor, somente o amor, como bem dizia São João Paulo II na Familiares Consórcio. A revelação cristã conhece dois modos específicos de realizar a vocação da pessoa humana na sua totalidade ao amor: o matrimônio e a virgindade. Quer um, quer outro, na sua respectiva forma própria, são uma concretização da verdade mais profunda do homem, do seu ser à imagem de Deus, ou seja, uma encarnação do amor ao qual todo ser humano é chamado, desde o começo. Portanto, estas simples considerações são suficientes para mostrar quanto o divórcio e o adultério sejam fora da vontade de Deus e de seus planos. O casamento é e indissolúvel até que a morte nos separe. Os casos de segunda união entram na misericórdia de Deus, mas não são vontade de Deus. O amor matrimonial humano e o amor do matrimônio com Deus são inquebrantáveis. A escolha do casamento e a escolha da consagração são inquebrantáveis. Isso, bem sabemos, é chocante na nossa cultura, mas é possível. É possível para quem se acostuma a fazer de sua vida um holocausto de amor, uma entrega gratuita, que vai além da simples lei da atração física carnal. Seja você casado ou não, consagrado ou vocacionado, cultive hoje com todas as tuas forças a tua entrega de amor. Encarne na sua vida o amor de Deus. Faça de sua vida um sacrifício de amor e você encontrará a felicidade que Deus tem em si mesmo e que Ele dá àqueles que o seguem.
E agora, irmãos, vamos ler novamente este surpreendente texto do Evangelho. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Podemos parar um pouco e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Chegou o momento de escolher o nosso propósito, de sintetizar em um pequeno propósito tudo que o Espírito Santo suscitou em nós.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto o Espírito nos sugeriu. O amor é a verdade mais profunda da vida. Paz e alegria a todos. Feliz de quem entende. Paz e alegria a todos. O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe, é como a flor. Talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor. É um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos, de paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios e ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor, vais me encontrar.